Bom dia, pessoal. Tudo bem? Graças e paz. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo, se eu não me engano, o Evangelho Vivo hashtag 28. Eu já vou colocar aí na descrição. E que eu fiz ele e deixei vocês para pensar acerca do assunto e deixei ele como uma primeira parte. Então eu vou colocar aqui só um trechinho desse vídeo para vocês poderem relembrar o assunto, qual é. E na sequência nós vamos então retomar a segunda parte desse entendimento e fazer a conclusão, né, desse estudo. Amém? Então vamos lá ao vídeo passado. O que que você me diz? Eu quero que no final desse vídeo você faça a sua opinião, escreva aí o que que você pensa do assunto. Os dons espirituais, eles cessaram? Tudo que nós vemos, os apóstolos, na progressão, no crescimento do Evangelho, na progressão do Evangelho em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do capítulo 2, vendo sinais, maravilhas, tudo acontecendo pela mão dos apóstolos, apóstolo Paulo, Pedro, levantando pessoas paralíticas, fazendo pessoas cegas enxergarem, esse dom de curar, dom de cura, que é um dos dons espirituais mencionado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12. Isso cessou? Jesus ainda está curando, Jesus ainda está levantando pessoas enfermas, curando pessoas paralíticas, Jesus ainda está fazendo isso? Ou isso foi só para aquela época e já não existe mais nada? Eu tenho visto por aí algumas pessoas até desistindo da própria fé devido à ausência de milagres e curas, prodígios dentro da igreja, como coisas assim fantásticas. Por exemplo, pegar uma pessoa numa cadeira de roda e impor a mão sobre ela e falar, olha, levanta e anda, como fez Jesus. De fato, hoje eu não vejo muito isso acontecendo, mas eu não penso que isso seja um defeito ou seja um problema de ordem cronológica ou de ordem temporária do Espírito Santo agir. Ah, agiu lá e hoje não age mais. Eu creio que isso tem muito a ver com a fé, porque de fato o que movia aqueles discípulos a fazerem, operarem situações de cura e de maravilhas era a fé exercida por eles. E tudo o que acontecia era mediante a fé. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, que todo tipo de dom que você vai obter de Deus, receber de Deus como dádiva, ele é conforme a medida da tua fé. E mais tarde nós vamos transcrever esses textos. Então, verifica. O que está acontecendo? A igreja está esfriando em relação à sua fé, naquilo que diz respeito à prática dos dons espirituais. E eu digo todos os dons espirituais: discernimento de espírito, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, curar, milagres, falar em línguas, interpretar línguas. Então nós estamos falando de todos os dons espirituais. Isso acabou, isso foi para aquele tempo, isso esfriou, e porque esfriou algumas linhas de entendimento diz que esfriou e acabou, ou isso ainda é um movimento que acontece aqui e ali, ocasionalmente, por uma ou outra pessoa, mas não mais no sentido tão abrangente quanto era na época dos discípulos. O que você me diz isso? Nosso estudo hoje, aqui, nossa fala hoje, vai ser sobre isso. Focado mais principalmente no dom, em um dos 9 dons, que é o dom de falar em línguas. Nós vamos focar esse, porque é esse que tem causado muita discussão. Você me diz que o falar em línguas foi um dom que existiu e que não existe mais. O falar em línguas não é um dom que revela uma glossolária, vamos supor, uma fala conhecida, ou seja, uma linguagem idioma, ou falar em línguas de fato
é uma linguagem não conhecida de homem algum e que não fala a homem algum, mas fala somente a Deus e se comunica com Deus por meio de uma linguagem não conhecida e não exerce nenhum tipo de interpretação, a menos que Deus queira levantar uma pessoa para interpretar o que este está falando com ele, aquele que está falando com ele orando em línguas, e Deus queira trazer então que conversa é essa e revelar através do dom de interpretação de línguas o que aquele irmão ou irmã está orando a Deus, e alguém então é levantado no meio da comunhão para dizer o que eles estão conversando, o que ela está falando, o que ele está dizendo. E aí o interpretar línguas estranhas. Porque se nós temos, de fato, essas questões como perguntas e dúvidas, merece um vídeo hoje acerca disso. E para isso, então, eu quero que você tome a tua Bíblia, tenha tempo agora, não venha assistir esse vídeo com pressa, porque esse não vai ser um vídeo muito curto, porque nós vamos precisar falar sobre várias questões que envolvem crescimento espiritual, o que é ser morada do Espírito, o que é ser edificado para a morada do Espírito, por que temos que ser edificados, enfim. Prepara aí teu tempo, prepara a tua caneta, prepara teu papel, pega a tua Bíblia e vamos conversar. E à medida de que nós vamos conversando aqui, vá anotando e depois você vai trazer para mim isso daí, aí na descrição, depois da descrição do vídeo, as suas perguntas, questionamentos, e a gente vai, na medida do possível, respondendo. Beleza? Bom, pessoal, então como vocês verificaram aí, deram uma revisada aí na questão desse vídeo, e só lembrando a vocês que a questão dos dons espirituais, como Paulo afirma aqui já no capítulo 12 de 1 Coríntios, sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Então a preocupação de Paulo, na verdade, quando ele diz que há manifestação de dons espirituais, é porque antigamente, outrora, eles tinham os ídolos, as estátuas, que eram mudas. Mas agora, pelo Espírito de Deus, ele fala através, não de estátuas, mas ele fala através de pessoas. Então os dons espirituais, na verdade, eles ainda se manifestam enquanto existe igreja. Enquanto existir igreja, os dons espirituais irão se manifestar. Porque é para a igreja, é para o desenvolvimento do evangelho, para o evangelismo e para a condução do caminho da igreja, para que a igreja seja conduzida sempre a Cristo, não se desvie do seu alvo, do seu foco. Então os dons espirituais ainda continuam sendo manifestados. Agora, vamos à segunda parte daquilo que a gente falou lá. No capítulo 14, o Paulo diz o seguinte: assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falar ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, digo que desejais dons espirituais, porque para procurar e progredir, para a edificação da igreja. Então os dons, de fato, eles são necessários porque eles edificam a igreja. Então dizer que os dons foram para aquela época, então a igreja de hoje que não tem dom, ela não está sendo edificada. É um erro dizer que os dons cessaram. É um erro. Mas os dons eram para pregar o evangelho. Sim, mas você prega o evangelho para quem? Para quem é igreja ou para quem não é igreja? Era idioma. Era idioma porque era para anunciar Cristo ao mundo. Sim, mas Paulo está dizendo aqui que é para edificação da igreja, para crescimento, para desenvolvimento da espiritualidade daquele que já é igreja. Então, se você disser que hoje não há mais dons espirituais, que não há mais dom de profecia, nem dom de língua, nem nada disso, esta igreja deixou de ser edificada. Você vê que coisa interessante?
Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, se você está falando em línguas dentro de uma igreja, é necessário fazer com que a igreja entenda que ela deve estar naquele momento pedindo ao Senhor que haja um intérprete. Porque se é para edificação da igreja, ninguém vai entender o que aquele irmão está falando, porque está falando em línguas. Então é necessário que alguém se levante e interprete o que ele esteja falando, para que a igreja toda venha a ser edificada. Muito bem. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Tá, esses versículos que eu li para você, 1 Coríntios capítulo 14, e do verso 9 ao verso 14, do 9 ao 14. Queridos, essa segunda parte ela vai ser chocante porque você vai ouvir uma coisa que agora você nunca ouviu na sua vida. Porque se eu oro em línguas, quem está orando em línguas, quem está falando em línguas, a mente fica infrutífera. O que significa isso, Roberto? Que não há, no momento em que eu falo em línguas, raciocínios, pensamentos, condução de oração. Quando eu oro na minha língua pátria, se eu vou orar em português, eu tenho que desenvolver um raciocínio, porque as palavras vão dar significado aos meus pensamentos. O que eu estou pensando, existe uma palavra, um vocábulo, uma voz que dá ao ouvinte o entendimento dos meus pensamentos, das minhas ideias, dos meus entendimentos que estão sendo pronunciados. Então, a língua, o vocábulo, aquilo que você, a fonética, aquilo que você emite, quando ela encontra tradução, aqui no caso no Brasil, português, o outro que também é da mesma área, da mesma região, do mesmo país, ele vai entender perfeitamente o que eu estou falando, porque eu estou falando em português o que eu estou pensando. Mas se algo está aqui no meu espírito, chegando aqui para mim, como que eu, no espírito, como que eu vou falar isso, se isso não passa por um entendimento, numa interpretação, para que então isso seja transformado numa coisa que alguém entenda. Por isso o outro tem que se levantar para poder interpretar aquilo que está sendo falado, porque as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Ninguém que fala em línguas interpreta a sua língua. Outro erro da igreja, que às vezes a pessoa está falando em línguas e traz uma revelação, traz um conhecimento, traz uma sabedoria, mas ele não está traduzindo o que ele está falando em línguas. Porque lá em 1 Coríntios 12, existe dom de sabedoria, existe dom de conhecimento. E muitas vezes as pessoas confundem quando alguém está dando uma palavra de conhecimento, como se alguém estivesse interpretando o que está falando ali naquele momento que está dando a palavra de conhecimento, e ao mesmo tempo falando em línguas, alguém diz assim, ele está dizendo, ele está interpretando o que ele mesmo está dizendo. Não, isso não ocorre. Palavra de conhecimento é você trazer no português alguma coisa que lá no teu consciente veio como uma informação e você simplesmente fala. Fala no português claro e audível. O falar em línguas, quem fala em línguas, o que disse em línguas, não tem como você saber o que você está falando, porque a mente está infrutífera para tomar conhecimento do que está sendo dito em línguas estranhas. Então não confunda línguas estranhas com palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, que também são dons espirituais. Não confunda línguas estranhas com profecia. Eu não preciso falar a língua estranha para profetizar. Eu simplesmente posso dizer, assim diz o Senhor, como era no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento alguém falava assim em línguas primeiro, para depois dar a profecia? Ou ele simplesmente dizia, assim diz o Senhor, tá.
Hoje as pessoas acham que a profecia ela tem que ser antecipada por uma língua estranha, você tem que falar em alguma língua estranha, para daí dar o tom de que você vai entregar uma profecia. Ou as pessoas entender que você fala um pouco de língua estranha e ao mesmo tempo você já interpreta o que você está falando e daí você fala em português. Não, isso não ocorre. Tá? Profecia, ela não precisa falar em língua estranha para se dar uma profecia. Tá certo? Agora, o que se está dizendo em língua estranha pode edificar a igreja se alguém interpretar. Inclusive, o que está falando em língua estranha já vai entender o que está sendo dito por ele mesmo a partir da interpretação do outro. Roberto, mas e quando eu estou orando? Ninguém está por perto, eu estou orando e eu começo a falar em línguas. Muito bem. Nesse momento, tua mente está infrutífera, teu espírito ora e o Espírito de Deus fala contigo no teu espírito, para que você então não manipule a oração, porque não sabemos como devemos orar, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Então, quando você está orando no teu quarto, as portas fechadas, ou falar em línguas, nada mais é do que a tua edificação pessoal, ou seja, aquilo que está vindo de Deus no teu espírito. Roberto, mas eu não estou entendendo o que está vindo de Deus no meu espírito. Você acabou de dizer, quem fala em línguas não entende. Exatamente. Então, aquilo fica guardado lá no teu consciente, no teu espírito, e quando você vai numa meditação da palavra, levado ali na explanação bíblica, numa interpretação de palavras, aquilo que foi dito a você lá atrás, quando você orava em línguas, vai ter uma revelação. Então a própria palavra de Deus vai revelar o que foi dito lá atrás e você vai encontrar então um discernimento, entendimento daquelas orações em língua estranha que você fez lá atrás. Roberta, mas eu vou saber exatamente qual foi a oração que eu fiz? Não, você não vai saber qual foi a oração que você fez. Você sabe que foi quando você orava, mas qual delas? Não tem como. Mas ali a edificação está sendo realizada porque vamos dizer assim, a tua mentalidade agora, o teu consciente agora está recebendo de fato o entendimento acerca daquele momento que você falava de estranho, o que o Espírito de Deus estava te edificando naquela hora, trazendo conhecimento àquela hora, levando você a crescer no conhecimento de Cristo, no entendimento da palavra, no discernimento dela. Então, é disso que se trata, tá? Então esse vídeo, na verdade, ele vai ficar muito curto em relação ao vídeo passado, porque lá eu faço um embasamento muito grande acerca do que é ser templo do Espírito, do que é ser edificado no Espírito, para que somos edificados no Espírito, qual é a condição que nos leva à edificação no Espírito. E agora aqui, nesse segundo vídeo, é só para dizer isso, colocar em xeque a questão. Igreja que não manifesta dons espirituais está sendo edificada? Pelo texto aqui, não. Agora, igreja que fala em línguas estranhas está sendo edificada? Só se tiver interpretação. Quem interprete línguas. Senão, só aquele que fala está sendo edificado. Não confundam mais palavra do conhecimento e profecia, que não tem nada a ver com falar em línguas, tá? Com edificação através de língua estranha. A palavra de conhecimento pode ser dita sem você ter uma só fonética de língua estranha. Profecia também. Você pode simplesmente estar orando, irmãos, o Senhor está mandando dizer assim, ó, assim diz o Senhor, e não tem uma palavra, não tem uma língua estranha nisso aí, não precisa, não tem necessidade. Tá certo? Então, meus queridos, fiquem bem, fiquem com Deus, comentem aí, ponham nos comentários o que vocês estão absorvendo, o que vocês não estão conseguindo entender, o que vocês concordam, não concordam. A gente vai tentando ajustar isso aí segundo os textos, segundo o entendimento bíblico. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.